comete um erro, e nós identificamos o erro, e damos uma bronca nele. Quem está nervoso? Somos nós ou ele? Toda criança sabe que nessa hora o que ela deve fazer? Fazer cara de ingênuo, gatinho do Shrek. Lembra daquele filme Shrek? E ficar quieto, não falar nada na hora da explosão. É ou não é? Mas quem está, se tivesse aqui uma máquina, quem está com batimento cardíaco acelerado? Somos nós. Um dia eu vi uma pesquisa. Uma mãe que uma filha fazendo algo errado começou e reclamou muito. Você não pode fazer isso, não. E ela perguntou: filha, o que eu falei? Como você quer saber mesmo? O que eu ouvi foi blá, 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 blá. A mente humana é capaz de, no momento de crise, deletar. A gente foi um mute. Quer ver? Fique em silêncio. Quantos sons você está ouvindo na rua? O som do ventilador, o som do carro que passou. E se você ficar focado nesses sons, você não presta atenção no fim. A mente humana, dizem que é no cerebelo, é capaz de dizer: desconecte-se disso e sempre-se naquilo. Quando eu estou levando uma bronca, isso é algo tão ruim para mim, eu sou capaz de não dar ouvido. Eu não estou falando que nós devemos dar broncas nos nossos filhos. Eu quero dizer que às vezes nós damos broncas demais. Em vez de dar uma bronca pela coisa errada, exalta quando ele fizer a coisa certa. Eu quero te propor hoje uma mudança. Isso se chama gratidão. Porque quando a gente agradece: filho, parabéns porque você arrumou o seu quarto, estou orgulhoso de você, ele vai querer receber esse elogio de novo. O que Neemias faz na sua oração é: Senhor, graças te damos. Avivamento é gratidão, é agradecer a Deus pelo que Ele faz conosco, porque Ele é bom e maravilhoso. Você é uma pessoa grata? Pense nisso. Mas o avivamento não é só isso. Olha o verso 38. Diz lá, Neemias 9:38. Em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. A sua versão deve dizer: por nossos príncipes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Na oração de Neemias 9, quem está orando são os levitas, aquela tribo escolhida por Deus para louvar e cuidar do templo. Em Daniel 9, quem está orando é um príncipe. Daniel era o judeu que tinha o maior cargo político. Ele estava entre os 3 que trabalhavam para o rei. Aqueles reis da Babilônia, um deles, escolheram 3 príncipes que estariam abaixo dele. Entre eles estava Daniel. Em Daniel 6 diz que o rei queria colocá-lo acima dos outros 2. E por isso que eles fizeram uma acusação contra Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, qual era a profissão de Daniel? Daniel era um político. Pode repetir isso para mim? Daniel era um político. Aqui, em Neemias 9:38, diz: foi feito um pacto entre os levitas, foi feito um pacto entre os nossos príncipes, estou incluindo Daniel nessa, e foi feito um pacto entre os nossos sacerdotes. Em Esdras 9, Esdras é um sacerdote. Agora eu quero analisar com você o avivamento do Brasil, o avivamento do nosso país. Em que estágio nós estamos? Levitas, sacerdotes e políticos. Se nós queremos um avivamento em nossa nação, nós temos que ter um pacto entre essas 3 instâncias. Os Estados Unidos é o que é, porque esse país fez, há 400 anos atrás, um pacto nessas 3 instâncias. Uma nação cristã. A Austrália só tem 200 anos. É o que é, porque há 200 anos fez esse pacto nas 3 instâncias. Nós políticos, nós sacerdotes, nós adoradores, fazemos um pacto de adorar a Deus. Em nosso país, eu posso chegar à conclusão com você que nós temos um bom avanço em relação aos levitas. Se você for em qualquer igreja, geralmente no momento de louvor se cantam as mesmas músicas. As mesmas músicas contemporâneas. Há 20 anos atrás, nós só cantávamos um cantor cristão. Hoje nós cantamos Senhor te quero. E se nós formos numa metodista da vida, vamos cantar também. Se nós formos numa igreja congregacional, vai se cantar também. Perdemos, graças a Deus, todo o preconceito que tínhamos a outras denominações. Os CDs que eu e você temos, provavelmente, são os cantores pentecostais, embora você não seja pentecostal. Então, em relação à adoração, nós vamos muito bem, obrigado. Eu sei que os nostálgicos e saudosistas vão dizer: antigamente a letra era mais bonita, antigamente era mais profundo. Eu concordo, mas hoje nós temos mais liberdade. Hoje nós temos mais união nessa área. Hoje nós temos menos barreiras denominacionais em relação à música. Você não concorda com isso? Agora vamos para outro estágio. Em relação a levitas e adoradores, estamos muito bem no Brasil.
Há uma união denominacional em relação à música. A rádio que nós ouvimos não tem denominação, é todo mundo que ouve, todo mundo evangélico. Agora, quando nós pensamos em sacerdotes, são pastores, nós estamos caminhando, ainda nós estamos muito bem. Eu sei que tem ovelhas aqui que contribuem para o Silas Malafaia, ele é um assembleiano, e amém por isso. Mas tem um público que só ouve o Marcos Feliciano, tem um público que só ouve o R.R. Soares. Tem uma ovelha chamada Irmão Renato, eu vou na casa dele e está lá no R.R. Soares. Eu não fico com ciúme, não. Viu, irmão Renato? Pode assistir. Aliás, o R.R. Soares ele é diferente porque ele é um pastor pentecostal com pregação batista, já percebeu? Uma pregação que não sai do tom, é um professorzão. Eu nunca vi ele entrando no mistério, isso não é verdade? Eu nunca vi ele bobó. É pentecostal com pregação batista. Ele era batista pequenininho. Eu tenho muitas ovelhas. A grande verdade é que nós pastores hoje perdemos, eu não vou dizer a unanimidade, nós perdemos a exclusividade. Vocês ouvem vários pastores. Isso não deixa de ser bom, porque você pode estar em várias igrejas e escolher estar nessa. Eu não sou o único profeta ou sacerdote exclusivo para a tua vida. Embora uma ou outra ovelha ouça o R.R. Soares, nós ainda não rompemos muito bem essa barreira. Nós ainda temos nossos pastores prediletos, nossos pastores e pregadores preferidos. Ainda não há no Brasil uma união em relação aos pastores. Eu me lembro de Billy Graham, quando jovem, ele fez a sua associação Billy Graham com vários pregadores. Pregadores brancos, pregadores negros. Lá nos Estados Unidos isso muda a pregação. O pregador negro prega de uma maneira, o pregador branco prega de outra. Houve uma união, mas ainda não chegamos nisso aqui. Você leu o verso 38? Houve um pacto por escrito. Queremos o avivamento. Ainda tem muito pastor falando mal do outro. Entra no YouTube que você vai ver pastor falando mal do outro. Ainda não chegamos a esse estágio. Nós estamos chegando. E o terceiro estágio, e esse está muito longe. Fazemos um pacto com nossos príncipes, são os nossos políticos. A bancada evangélica não está tão forte no Congresso. Alguém que está pensando em se candidatar? Eu tenho dito. Bento coçou aí, tá vendo? Não, só coçou? Irmãos, candidatem-se. Eu acho que nunca você viu um pastor fazer uma coisa dessa. O presidente do Brasil pode estar aqui. Candidate-se. Não, pastor, vai me fazer mal, meus irmãos, se a gente não se infiltrar nesse meio, essas pessoas vão nos dominar. Olha as leis que eles vão aprovar para destruir a igreja. Entra nesse meio agora, seja crente fiel. Para depois você não dizer que você é pastor usado pelo diabo. Ah, pastor, eu entrei e me corrompi. Se corrompeu porque você quis, não é ninguém não, meu. Ninguém põe a mão lá com boca porque alguém força. Você põe a mão lá com boca porque quer. Mas temos que entrar nos meios políticos, em todos os meios da sociedade. Não tem pacto com os políticos, porque são poucos políticos evangélicos, cristãos. Daqui a pouco o nosso país está aprovando aborto, porque lá no Congresso tem poucos que dizem, não, isso é pecado, isso está errado. Daqui a pouco o nosso país está aprovando casamento homossexual, porque o nosso povo não está lá. A culpa é tua e minha. Eu não vou me candidatar não. Amém, irmãos? Amém. Os pastores sofrem muita tentação para isso. Nossa igreja cresce muito, 3 mil membros, 4 mil membros, dá para eleger para mim vereador, né? Mas Deus não me chamou para isso. Eu não vou me candidatar, eu quero dizer isso. Para mim, pastor é pastor, não é político. Pastor, você